Nome do livro: O Arquivo Secreto de Sherlock Holmes. Autor: Arthur Conan Doyle. Capítulo 6. O Velho Solar de Shoscombe. Após um bocado de tempo abaixado sobre o microscópio, Sherlock Holmes se endireitou e lançou-me um olhar de triunfo. "É cola, Watson", disse. "Sem dúvida é cola. Veja esses objetos espalhados no campo." Dobrei-me sobre o aparelho e ajustei-o à minha vista. "Esses pelos são fios de um casaco de tweed. As massas irregulares são poeira. À esquerda há escamas epiteliais. As bolhas marrons no centro são cola, sem dúvida." "Bem", eu repliquei rindo, "estou pronto para acreditar no que está me dizendo. Alguma coisa depende disso?" "Trata-se de uma bela demonstração", Holmes respondeu. "Você deve se lembrar de que, no caso de St. Pancras, um chapéu foi encontrado ao lado do policial morto. O acusado nega que o chapéu seja dele, mas ele é um moldureiro que normalmente trabalha com cola." "É um de seus casos?" "Não. Meu amigo Merivale, da Scotland Yard, pediu-me uma opinião. Desde que eu desmascarei aquele falsificador encontrando cobre e zinco no punho de sua camisa, a Yard começou a perceber a importância do microscópio." Impaciente, ele consultou o relógio. "Estou esperando um novo cliente, mas parece que se atrasou. A propósito, Watson, sabe algo a respeito de corridas de cavalos?" "Tem de saber. Deixo nelas metade da pensão que recebo do exército por causa do meu ferimento." "Então você vai ser meu manual prático do turf. E quanto a Sir Robert Noberton, o nome lhe diz algo?" "Diria que sim. Ele mora no velho solar de Shoscombe, lugar que conheço bem, pois estive aquartelado por ali certo verão." "Norberton quase entrou no seu campo de pesquisa uma vez." "Como foi isso?" "Foi quando ele chicoteou Sam Brewer, famoso agiota da rua Curzon, em Newmarket Heath. Quase matou o homem." "Ah, que interessante. Ele costuma se comportar dessa forma?" "Bem, ele tem fama de ser perigoso. É o cavaleiro mais ousado da Inglaterra, tendo chegado em segundo lugar no Grand National há alguns anos. É um desses homens que vai além dos limites da idade. Foi um janota nos tempos da regência, boxeador, atleta, grande apostador, amante de belas mulheres, e, pelo que se diz, perdeu-se nas encruzilhadas da vida e talvez nunca mais encontre o caminho de volta." "Muito bem, Watson. Um retrato detalhado? Parece que já o conheço. Agora, pode me dar uma ideia do velho solar de Shoscombe?" "Apenas que fica no meio do parque de Shoscombe e que é onde ficam os famosos centros de reprodução e treinamento." "E que o chefe dos treinadores é John Mason", completou Holmes. "Não precisa ficar tão surpreso com o meu conhecimento, Watson, pois esta carta que estou abrindo veio dele. Mas vamos saber um pouco mais de Shoscombe. Parece que deparei com um veio rico." "Existem também os Shoscombe Spaniels", continuei. "Estão em todas as exposições de cães. A raça mais exclusiva da Inglaterra. São motivo de orgulho para a senhora do velho solar de Shoscombe." "A esposa de Sir Robert Norberton, imagino." "Sir Robert nunca se casou. Ainda bem, eu creio, pensando nas perspectivas. Ele mora com a irmã viúva, Lady Beatrice Falder." "Você quer dizer que ela mora com ele?" Não, não. O lugar pertencia ao falecido marido da irmã, Sir James. Norberton não tem nenhum direito ali. A irmã tem apenas o usufruto da propriedade, que reverterá ao irmão de seu marido. Enquanto isso, ela retira as rendas todos os anos. E o irmãozinho Robert, suponho, gasta as tais rendas. É assim que funciona. Ele é um sujeito ruim, que deve proporcionar à irmã uma vida bem desagradável. Ainda assim, eu soube que ela gosta muito dele. Mas o que há de errado em Shoscombe? Isso é o que eu desejo saber. E aí está, espero, o homem que irá nos dizer. A porta foi aberta e o criado introduziu um homem alto, bem barbeado, com aquela expressão austera que se percebe nos homens que lidam com cavalos ou garotos. O Sr. John Mason tinha muito dos dois sob suas ordens e parecia à altura da tarefa.
Fez uma reverência contida e se sentou na cadeira que Holmes lhe indicou. Recebeu minha carta, Sr. Holmes? Recebi, mas ela não explica muita coisa. Era muito delicado para mim colocar os detalhes no papel, além de ser complicado. Só poderia fazê-lo pessoalmente. Estou à sua disposição. Em primeiro lugar, Sr. Holmes, acho que meu patrão, Sir Robert, ficou louco. Holmes ergueu as sobrancelhas. Sou detetive, não psiquiatra, ponderou. Mas por que diz isso? Ora, quando um homem comete uma extravagância ou duas, pode ter algum significado, mas quando tudo o que faz é extravagante, a gente começa a pensar. Acho que o príncipe de Shoscombe e o Derby viraram sua cabeça. Trata-se do cavalo que está treinando? É o melhor da Inglaterra, Sr. Holmes. Sei isso mais que qualquer outro. Agora, vou ser sincero com os senhores. Sei que são cavalheiros honrados e que o que eu disser não vai sair desta sala. Sir Robert precisa ganhar o Derby. Está atolado até o pescoço e essa é sua última chance. Tudo o que ele pode levantar ou tomar emprestado está no cavalo. E nas apostas também, que estão pagando muito bem. Hoje é possível conseguir cerca de 40 para 1, mas quando ele começou a apostar estava perto de 100. Mas como isso, se o cavalo é tão bom? O público não sabe. Sir Robert foi muito esperto. Ele tem usado o meio-irmão do príncipe nas corridas. Não se consegue distinguir um do outro. Mas o príncipe coloca 2 corpos de vantagem sobre o irmão quando galopam. Sir Robert não pensa em outra coisa a não ser no cavalo e na corrida. Toda a vida dele depende disso. Ele tenta manter os agiotas longe até lá. Se o príncipe perder, Sir Robert estará acabado. Parece uma aposta desesperada, mas onde entra a loucura? Em primeiro lugar, precisam dar uma olhada nele. Acredito que não tem dormido à noite. Fica no estábulo o tempo todo, os olhos sempre injetados. Tem sido demais para seus nervos. E ainda tem o comportamento de Lady Beatrice. Ah, como é isso? Eles sempre foram ótimos amigos. Tinham os mesmos gostos e ela amava os cavalos do mesmo jeito que o irmão. Todo dia, à mesma hora, ela ia ao estábulo ver os animais. Acima de todos, gostava do príncipe. Ele esticava as orelhas quando ouvia as rodas nas pedras e ia trotando até a carruagem para ganhar seu torrão de açúcar. Mas isso acabou. Por quê? Bem, ela parece ter perdido todo o interesse nos cavalos. Faz uma semana que passa direto pelo estábulo, sem nem dizer bom dia. Acha que eles brigaram? E deve ter sido uma briga violenta e amarga. Se não, por que Sir Robert teria dado o cachorrinho que pertencia à irmã, que ela amava como se fosse seu filho? Ele o deu há alguns dias para o velho Barnes, dono da estalagem Green Dragon, que fica a uns 5 quilômetros de lá, em Crindal. Isso realmente parece estranho. É claro que, sendo ela cardíaca e hidrópica, ninguém havia de esperar que circulasse na sociedade como o irmão, mas ele passava 2 horas por noite no quarto dela. Sir Robert fazia todo o possível porque ela era uma ótima amiga. Mas tudo isso acabou. Ele nem se aproxima mais dela. E a situação está fazendo mal a Lady Beatrice. Está deprimida e bebendo, Sr. Holmes. Bebendo como um vagabundo. Ela bebia antes da briga? Ora, ela tomava seu copinho, mas agora é uma garrafa inteira por noite. Foi o que Stephens, o mordomo, me disse. Tudo mudou, Sr. Holmes, e tem algo de podre aí. O que, então, o patrão vai fazer à noite na velha cripta da igreja? E quem é o homem que ele vai encontrar lá? Holmes esfregou as mãos. Continue, Sr. Mason. A história está cada vez mais interessante. Foi o mordomo quem o viu. Era meia-noite e chovia muito. Na noite seguinte eu fiquei perto da casa e lá foi o patrão de novo. Eu e Stephens o seguimos, mas foi arriscado, porque ele acabaria conosco se nos visse. Sir Robert é terrível com os punhos quando luta, e não respeita ninguém. Assim, ficamos com medo de nos aproximarmos muito, mas ficamos à espreita. Ele estava indo para a cripta assombrada, e lá um homem o esperava. O que é essa cripta assombrada? Existe uma velha capela em ruínas no parque. É tão antiga que ninguém conseguiu determinar quando foi construída. No subsolo fica uma cripta de triste fama entre nós. É um lugar escuro, úmido e isolado durante o dia,
e poucos na região teriam coragem de ir até lá de noite. Mas o patrão não tem medo. Ele nunca teve medo de nada. Mesmo assim, o que vai fazer lá no meio da noite? Espere um pouco, interrompeu Holmes. O senhor disse que havia um outro homem na cripta. Deve ser algum funcionário da propriedade ou da casa. O senhor só tem de ver quem é e perguntar-lhe o que está acontecendo. Não é ninguém que eu conheça. Como pode ter certeza? Eu dei uma olhada nele, Sr. Holmes. Foi na segunda noite. Sir Robert voltou e passou por nós. Eu e Stephens estávamos escondidos entre os arbustos como dois coelhinhos, pois a lua iluminava tudo. Pudemos ouvir o outro homem se mexendo lá atrás. Dele não tínhamos medo. Depois que Sir Robert passou, nós nos levantamos e fingimos estar apenas dando um passeio ao luar. Caminhamos em direção ao homem e procuramos parecer inocentes. Olá, amigo, quem é o senhor? Eu perguntei. Acho que ele não nos ouviu chegando, pois se virou com cara de quem viu o diabo sair do inferno. Soltou um grito e saiu correndo para dentro da escuridão. Como corria o sujeito! Em 1 minuto tinha sumido, e não pudemos saber quem ou o que era. Mas conseguiu vê-lo claramente sob a luz do luar. Consegui. Vi sua cara amarela. Um sujeitinho reles, posso dizer. Que assunto pode ter com Sir Robert? Holmes refletiu durante alguns instantes. Quem faz companhia à Lady Beatrice Falder? Indagou afinal. A criada pessoal dela, Carrie Evans, está com a patroa há 5 anos. E é dedicada, sem dúvida. O Sr. Mason remexeu-se desconfortável. Muito dedicada, respondeu por fim. Mas não posso dizer a quem. Ah! Exclamou Holmes. Não posso ficar espalhando fofocas. Compreendo, Sr. Mason. Bem, a situação é clara. Pela descrição de Sir Robert, que o Dr. Watson me forneceu, imagino que nenhuma mulher esteja a salvo dele. Não acha que aí pode estar o motivo da briga entre os irmãos? Faz tempo que esse escândalo é conhecido. Talvez Lady Beatrice não tenha sabido antes. Vamos supor que, de repente, ela descobriu. Quer se livrar da criada, mas o irmão não deixa. A inválida, com o coração fraco e incapacidade de se locomover, não tem como impor sua vontade. A detestável criada continua ligada a ela. A patroa recusa-se a falar, entra em depressão e começa a beber. Enfurecido, Sir Robert tira-lhe o cão de estimação. Não parece fazer sentido? Pode ser. Até aqui. Exatamente. Até aqui. Como isso se encaixa nas visitas noturnas à velha cripta? Nossa teoria não sustenta esse fato. Não, senhor. E tem mais uma coisa que ela não sustenta. Por que Sir Robert desenterraria um cadáver? Holmes aprumou-se na cadeira. Só descobrimos ontem, continuou o Sr. Mason, depois que lhe escrevi. Sir Robert veio a Londres ontem, então eu e Stephens fomos até a cripta. Estava tudo em ordem, a não ser pelas partes de um corpo humano jogadas num canto. Imagino que tenha informado a polícia. Nosso visitante sorriu nervosamente. Ora, acho que isso não iria interessá-los. Era só a cabeça e alguns ossos de uma velha múmia. Talvez tenha mais de 1000 anos, mas não estava lá antes. Posso jurar, e também Stephens. Foi colocada naquele canto e coberta por uma tábua. Mas aquele canto estava vazio antes. E o que vocês fizeram? Bem, deixamos a coisa lá. Fizeram bem. O senhor disse que Sir Robert tinha saído ontem. Já voltou? Ele é esperado hoje. Quando Sir Robert deu o cachorro da irmã? Hoje faz 1 semana. O bicho ficava uivando perto da antiga casa do poço e Sir Robert estava em um de seus dias. Quando pegou o animal, pensei que o fosse matar. Então entregou-o a Sandy Bain, o jockey, e disse-lhe que desse o cachorro ao velho Barnes, do Green Dragon, e que nunca mais queria ver o bicho. Holmes permaneceu em silêncio pensativo. Então acendeu seu cachimbo mais velho e mal cheiroso. Ainda não sei exatamente o que quer que eu faça, Sr. Mason, ele disse afinal. Pode ser mais específico? Talvez isto seja mais específico, Sr. Holmes, respondeu o visitante, retirando um embrulho do bolso. Abriu-o cuidadosamente e expôs um fragmento de osso queimado. Holmes examinou-o com interesse.
Onde o conseguiu? Existe uma fornalha de aquecimento central no porão, debaixo do quarto de Lady Beatrice. Estava desativada há algum tempo, mas Sir Robert reclamou do frio e mandou acendê-la novamente. Harvey, um dos meus garotos, é quem a opera. Nesta manhã ele me trouxe isto, que encontrou no meio das cinzas. O garoto não gostou nada do que encontrou. Eu também não, retrucou Holmes. O que acha, Watson? Era agora um carvão, mas não havia dúvida quanto à forma anatômica. É o côndilo superior de um fêmur humano, eu concluí. Exatamente. Holmes tornara-se muito sério. Quando o garoto está na fornalha? Ele a acende no começo da noite e depois vai embora. Então, qualquer pessoa poderia ir até lá durante a noite? Sim, senhor. É possível entrar por fora? Há uma porta externa e outra que dá para a escada que sobe até o corredor, onde fica o quarto de Lady Beatrice. Estamos em águas profundas, Sr. Mason. Profundas e sujas. Disse que Sir Robert não estava em casa na noite passada? Não, senhor. Então, quem quer que esteve queimando ossos, não era ele. É verdade. Qual é o nome da estalagem de que falou? Green Dragon. Há boa pesca naquela parte de Berkshire? A expressão no rosto do franco treinador mostrou que ele pensava que outro lunático acabava de entrar em sua vida atribulada. Ouvi dizer que tem truta no Ribeirão do Moinho e lúcio no Lago da Mansão, respondeu um pouco reticente. Muito bom. Eu e Watson somos excelentes pescadores. Não somos, Watson? Em breve o senhor poderá nos encontrar no Green Dragon. Chegaremos lá nesta noite. Não preciso dizer que o senhor não deve nos procurar, mas pode fazer um bilhete chegar até nós. Do meu lado, tenho certeza de que o encontrarei se for preciso. Quando avançarmos nas investigações, vou lhe dar minha opinião. Foi por isso que, em uma clara noite de maio, eu e Holmes estávamos em um vagão de primeira classe, a caminho da pequena estação de Shoscombe. O bagageiro acima de nós estava entulhado de molinetes, varas e cestos. Chegando ao destino, uma carruagem nos levou à velha estalagem, onde o proprietário, Josiah Barnes, participou alegremente de nossos planos de aliviar a vizinhança de seus peixes. — Qual é a chance de encontrarmos Lúcio no Lago da Mansão? — perguntou Holmes. O rosto do estalajadeiro se fechou. — Não é uma boa ideia, meu senhor. É mais fácil que o senhor acabe no lago antes da isca. — Como assim? — Sir Robert, ele tem ódio de olheiros. Se dois estranhos como os senhores aparecerem perto do centro de treinamento, é certeza de que vai lhes cair na pele. Ele não vai arriscar. Não, Sir Robert. Ouvi dizer que ele inscreveu um cavalo no Derby. É verdade, um belo potro. Todo o nosso dinheiro está nele nessa corrida, e também tudo que Sir Robert tem. A propósito, suponho que os senhores não estejam interessados na corrida. Não, de modo algum. Somos apenas dois londrinos cansados, precisando do bom ar de Berkshire. Vieram ao lugar certo. Temos bastante ar por aí. Mas lembrem-se do que falei sobre Sir Robert. Ele é do tipo que ataca primeiro e comunica depois. Mantenham-se longe do parque. Claro, Sr. Barnes. Com certeza manteremos distância. Mudando de assunto, o senhor tem um belo cachorro ganindo no vestíbulo. Tenho de concordar. Aquele é um verdadeiro Shoscombe. Não há cão melhor na Inglaterra. Eu sou um apreciador de cães, disse Holmes. Se não se importa que eu pergunte, quanto custa um cão desses? Mais do que eu posso pagar. Foi o próprio Sir Robert que me deu este. Por isso tenho de mantê-lo na corrente. Se o soltar, volta correndo para a mansão. Estamos conseguindo algumas cartas boas, Watson, comentou Holmes, depois que o estalajadeiro nos deixou a sós. O jogo não é fácil, mas vamos ter nossa chance em 1 ou 2 dias. Ouvi dizer que Sir Robert ainda está em Londres. Talvez possamos penetrar em seus sagrados domínios sem medo de lesões corporais. Quero me certificar de alguns pontos. Já tem alguma teoria, Holmes? Somente esta, Watson. Aconteceu algo há cerca de uma semana que mudou a vida naquela casa. O que foi?
Somente podemos descobrir a partir de seus efeitos, e estes são de uma natureza curiosamente mista. Mas talvez isso nos ajude. Somente há pouca esperança quando o caso é pálido, sem características marcantes. Vamos ponderar as informações que temos. O irmão não mais visita a querida irmã inválida. Ele dá o cachorro favorito dela? O cachorro dela, Watson. Isso lhe sugere alguma coisa? Nada, a não ser o ressentimento do irmão. Pode ser. Ou... Bem, existe uma alternativa. Vamos continuar nossa análise da situação desde a briga, se é que houve uma briga. Lady Beatriz fica trancada no quarto, muda seus hábitos e não é mais vista, a não ser quando sai de carruagem com a criada. Recusa-se a parar nos estábulos para ver seu cavalo preferido e, aparentemente, começa a beber. Isso é tudo, não é? Exceto pela questão da cripta. Essa é outra linha de pensamento. São duas, e peço-lhe que não as misture. A linha A, que diz respeito a Lady Beatriz, tem aspecto vagamente sinistro, não lhe parece? Não sei o que pensar. Vamos, então, examinar a linha B, que diz respeito a Sir Robert. Está determinado a vencer o derby. Está nas mãos dos agiotas e pode, a qualquer momento, ter sua dívida executada e os estábulos tomados pelos credores. É um homem ousado e desesperado. Sua renda vem da irmã. A criada da irmã está a seu serviço. Até aqui estamos em terreno firme, não? Mas e a cripta? Ah, sim, a cripta. Vamos supor, Watson, e seria uma suposição escandalosa, apenas como hipótese argumentativa, que Sir Robert tenha acabado com a irmã. Meu caro Holmes, isso está fora de cogitação. Talvez sim, Watson. Sir Robert é homem de linhagem honrada, mas de vez em quando encontramos abutres voando ao lado de águias. Vamos por um instante aceitar tal suposição. Ele não poderia fugir do país até receber sua fortuna, e esta só poderá ser recebida por meio do príncipe de Shoscombe, no Derby. Portanto, ele tem de permanecer na propriedade. E para isso precisa se livrar do corpo da vítima e arrumar uma substituta para ocupar seu lugar. Tendo a criada como cúmplice, isso não seria difícil. O corpo da irmã poderia ser levado até a cripta, lugar raramente visitado, e ser destruído em segredo, à noite, na fornalha, deixando as evidências que nos foram mostradas. O que me diz disso, Watson? Tudo é possível, aceitando-se a monstruosa suposição original. Acho que podemos fazer uma pequena experiência amanhã, Watson, para verificar se conseguimos algum esclarecimento. Enquanto isso, se quisermos sustentar nossos papéis, sugiro que convidemos nosso anfitrião para um copo de seu próprio vinho e uma conversa sobre enguias e tainhas, o que me parece um caminho garantido para lhe conquistar a amizade. Talvez, em meio à conversa, fiquemos sabendo de alguma fofoca local. Pela manhã, Holmes inventou que esquecêramos parte do equipamento, o que nos absolvia de pescar naquele dia. Às 11 horas, saímos para caminhar, sendo que ele obteve permissão para levar o cachorro conosco. Este é o lugar, indicou Holmes quando chegamos aos altos portões do parque, encimados por brasões heráldicos. O Sr. Barnes me disse que, por volta do meio-dia, Lady Beatrice sai para seu passeio. A carruagem tem de diminuir de velocidade enquanto os portões são abertos. Quando ela passar, e antes de começar a ganhar velocidade, quero que você, Watson, pare o cocheiro com alguma pergunta. Não se preocupe comigo. Vou ficar atrás deste arbusto e ver o que consigo. A vigília não foi demorada. 15 minutos depois, vimos o grande landau amarelo aberto descendo pela longa avenida, puxada por 2 esplêndidos cavalos cinzentos. Holmes abaixou-se atrás do arbusto com o cachorro. Eu permaneci, balançando a bengala e tentando parecer despreocupado, no meio do caminho. Um guarda-caça correu para abrir os portões. A carruagem diminuiu o ritmo e eu pude dar uma boa olhada em seus ocupantes. Uma jovem de cabelo claro e olhos maliciosos sentava-se à esquerda. À sua direita estava uma pessoa idosa, corcunda e com diversos xales cobrindo-lhe ombros e rosto. Devia ser a inválida.
Quando os cavalos chegaram à estrada, ergui a mão em um gesto imperativo. O cocheiro parou e eu lhe perguntei se Sir Robert estava no velho solar de Shoscombe. No mesmo instante, Holmes saiu do esconderijo e soltou o cachorro. Este, com um latido de alegria, disparou para a carruagem e pulou no estribo. Imediatamente sua alegre saudação tornou-se fúria, e ele tentou morder a saia preta logo acima. Vá embora! Guinchou uma voz. O cocheiro chicoteou os cavalos e fomos deixados para trás. Bem, Watson, é isso, disse Holmes, enquanto prendia o agitado cachorro na corrente. Primeiro, ele pensou que fosse sua dona, mas descobriu que era um estranho. Cachorros não se enganam. Mas era voz de homem, exclamei. Exatamente. Conseguimos mais uma carta que precisa ser usada com cuidado. Meu amigo parecia não ter mais planos para o resto do dia, de modo que realmente usamos nosso equipamento para pescar no Ribeirão do Moinho, onde conseguimos truta para o jantar. Foi somente depois dessa refeição que Holmes quis retomar as atividades. Mais uma vez, encontramo-nos na mesma estrada que, pela manhã, nos levara aos portões do parque. Um homem alto e moreno nos esperava lá. Era o Sr. John Mason, o treinador. Boa noite, senhores. Ele nos cumprimentou. Recebi seu recado, Sr. Holmes. Sir Robert ainda não voltou, mas eu soube que é esperado para esta noite. Qual a distância entre a cripta e a casa? Perguntou Holmes. Uns 400 metros. Então, acho que podemos ignorar Sir Robert totalmente. Não posso fazer isso, Sr. Holmes. Ele vai querer me ver assim que chegar para saber as últimas notícias sobre o príncipe de Shoscombe. Compreendo. Nesse caso, vamos ter de trabalhar sem o senhor. Pode nos mostrar onde fica a cripta e depois nos deixar sozinhos. A noite estava fechada, sem luar, mas Mason conduziu-nos pela pradaria até que o volume escuro à nossa frente revelou-se a velha capela. Entramos pela ruína que já fora o pórtico, e nosso guia, tropeçando nas pilhas de alvenaria, levou-nos até a escada íngreme que descia para a cripta. Riscando um fósforo, ele iluminou aquele lugar melancólico, sinistro e mal cheiroso, com paredes desmanteladas de pedra e pilhas de esquifes, alguns de chumbo e outros de pedra, subindo até o teto arqueado, que se perdia nas sombras acima de nossas cabeças. Holmes acendeu sua lanterna, que formou um cone de luz amarelada sobre aquela cena macabra. Seus raios refletiam-se nas chapas dos esquifes, muitas delas adornadas pelo brasão e pela coroa daquela família antiga que carregava suas insígnias até mesmo ao portal da morte. O senhor nos falou de ossos, Sr. Mason. Poderia nos mostrar onde estão? Indagou Holmes. Estão nesse canto. O treinador caminhou até o local e parou, surpreso, quando nossa lanterna o iluminou. Eles sumiram? Era o que eu esperava, Holmes retrucou rindo. Acredito que as cinzas desses ossos possam ser encontradas naquela fornalha de que nos falou. Mas por que alguém iria queimar os ossos de uma pessoa que já morreu há 1000 anos? Perguntou John Mason. Isso é o que vamos descobrir, tranquilizou Holmes. A busca pode ser demorada. Por isso, não vamos detê-lo. Acredito que encontraremos uma resposta antes do amanhecer. Depois que John Mason se retirou, Holmes começou a examinar cuidadosamente as sepulturas, começando por uma muito antiga, aparentemente de um saxão, passando pela longa linhagem de hugos e odos normandos, até chegar a Sir William e Sir Denis Falder do século XVIII. Demorou pouco mais de 1 hora até Holmes chegar a um ataúde de chumbo que estava em pé junto à entrada da cripta. Ouvi sua exclamação de satisfação e percebi, por seus movimentos apressados, mas coerentes, que ele descobrira o que procurava. Com a lupa, Holmes examinava avidamente as bordas da pesada tampa. Então sacou um pé de cabra pequeno, que enfiou pela fresta, erguendo a tampa, que parecia presa apenas por 2 grampos. Conforme cedia, a tampa produzia um ruído arrastado e metálico, mas, mal fora erguida,
revelando apenas parte de seu conteúdo, quando fomos inesperadamente interrompidos. Alguém caminhava na capela acima. Era o passo rápido e firme de quem conhecia o terreno em que pisava. A luz de uma lanterna estendeu-se escada abaixo, e logo depois surgiu o homem que a segurava, emoldurado pela arcada gótica. Era uma figura terrível, de enorme estatura e expressão violenta. A grande lanterna que empunhava iluminava por baixo seu rosto forte, com bigode amplo e olhos enfurecidos que perscrutavam cada recôndito da tumba, até que, por fim, fixaram-se mortalmente em mim e em Holmes. Quem diabos são vocês? Trovejou. E o que estão fazendo na minha propriedade? Então, como Holmes não respondeu, ele se adiantou, erguendo o pesado porrete que segurava. Estão me ouvindo? Bradou. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Tornou a perguntar, brandindo o bastão no ar. Mas, em vez de recuar, Holmes avançou até ele. Também tenho uma pergunta a lhe fazer, Sir Robert. Ele redarguiu em seu tom mais sério. Quem é a pessoa no ataúde? E o que está fazendo aí? Holmes virou-se e removeu completamente a tampa do esquife. À luz da lanterna, vi um corpo envolto em lençol dos pés à cabeça, com feições assustadoras, iguais às de uma bruxa. Queixo e nariz salientes, os olhos vidrados, cravados no rosto pálido e em decomposição. O baronete recuou, gemendo, e se apoiou num sarcófago de pedra. Como descobriram? Perguntou. E então, retomando sua atitude truculenta, por acaso isso é da sua conta? Meu nome é Sherlock Holmes, respondeu meu amigo. Talvez já tenha ouvido falar de mim. De qualquer modo, da minha conta é manter a lei, como deveria ser da de todo bom cidadão. Tenho a impressão de que o senhor tem muito o que explicar. Sir Robert pareceu se inflamar, mas a voz calma e a atitude serena e confiante de Holmes surtiram efeito. Por Deus, Sr. Holmes, está bem, disse Sir Robert. As aparências me incriminam, admito, mas não podia agir de outra maneira. Gostaria de pensar assim, mas receio que suas explicações devem ser dadas à polícia. Sir Robert encolheu os largos ombros. Bem, se tem de ser assim, que seja. Vamos até a casa, para o senhor poder avaliar a situação. 15 minutos depois, encontramo-nos, pelo que pude avaliar pelos armários repletos de canos polidos, na sala de armas daquela casa antiga. Era um lugar confortável, onde Sir Robert nos deixou por alguns instantes. Ao voltar, estava acompanhado de 2 pessoas, a moça que tínhamos visto na carruagem e um homem pequeno, com cara de rato e modos desagradavelmente furtivos. Os 2 pareciam totalmente confusos, o que indicava que o baronete ainda não lhes explicara que rumo os acontecimentos haviam tomado. Estes, começou Sir Robert, indicando-lhes com a mão, são o senhor e a senhora Norlett. Ela usando o nome de solteira, Evans. Foi a criada particular de minha irmã durante alguns anos. Trouxe-os à sua presença porque imagino que o melhor que tenho a fazer é lhe contar a verdade, e estes 2 são as únicas pessoas no mundo que podem confirmar o que digo. Isso é necessário, Sir Robert? Pensou bem no que está fazendo? Perguntou a mulher. Quanto a mim, rejeito qualquer responsabilidade, acrescentou o marido. Sir Robert olhou-o com desprezo. Assumo toda a responsabilidade, disse. Agora, Sr. Holmes, por favor, ouça os fatos. É evidente que o senhor já sabe muito do que está acontecendo, ou eu não o teria encontrado onde o encontrei. Portanto, o senhor está ciente de que tem um cavalo inscrito no derby e de que tudo o mais depende do sucesso desse cavalo. Se ganharmos, tudo fica bem. Se perdermos, bem, não ouso pensar nisso. Compreendo sua posição, aqueceu Holmes. Eu dependo de minha irmã, Lady Beatrice, para tudo, mas todos sabem que o usufruto da propriedade é apenas dela. Quanto a mim, estou totalmente nas mãos dos agiotas. Sempre soube que, se minha irmã morresse, os credores cairiam sobre a propriedade como um bando de abutres.
Tudo seria perdido. Meus estábulos, meus cavalos, tudo. Então, Sr. Holmes, minha irmã realmente morreu há 1 semana. E não contou para ninguém. O que eu podia fazer? A ruína total me esperava. Se eu pudesse adiar tudo por 3 semanas, conseguiria me salvar. O marido da criada, este homem aqui, é um ator. Ocorreu-nos, na verdade, ocorreu-me, que ele poderia representar minha irmã durante esse curto período. Ele só precisava aparecer de dia na carruagem, pois ninguém entrava em seu quarto a não ser a criada. Não foi difícil arrumar tudo. Minha irmã morreu da hidropisia que há muito a afligia. Isso é o legista quem dirá. O médico pessoal dela pode testemunhar que havia meses os sintomas ameaçavam tal desfecho. E o que o senhor fez? O corpo não podia ficar no quarto. Na primeira noite, eu e Norlet o carregamos para a velha casa do poço, que não é mais usada. Contudo, fomos seguidos pelo cachorro de estimação dela, que ficava ganindo junto à porta. Assim, percebi que precisava de um lugar mais seguro. Livrei-me do cachorro e carregamos o corpo para a cripta da capela. Não houve aí nenhuma indignidade ou irreverência. Acredito não ter desrespeitado a falecida. Sua conduta me parece indesculpável, Sr. Robert. O baronete sacudiu a cabeça impaciente. É fácil falar, retrucou. Talvez pensasse de modo diferente se estivesse na minha posição. Ninguém aguenta ver todos os seus planos e esperanças destruídos no último instante, sem nada fazer para salvá-los. Não me pareceu que seria indigno colocá-la provisoriamente no ataúde de um antepassado de seu marido, naquele solo que ainda é consagrado. Abrimos o ataúde, removemos o conteúdo e a colocamos onde os senhores a viram. Quanto aos restos que retiramos, não poderíamos deixá-los no chão da cripta. Eu e Norlet os removemos, sendo que ele os queimou na fornalha durante a noite. Essa é a minha história, Sr. Holmes, embora eu não saiba dizer como o senhor conseguiu me obrigar a contá-la. Holmes permaneceu algum tempo pensativo. Existe uma falha em sua narrativa, Sr. Robert, ele disse afinal. Suas apostas na corrida e, portanto, suas esperanças para o futuro continuariam valendo, mesmo que os credores tomassem a propriedade. O cavalo faz parte da propriedade. Por que eles se importariam com minhas apostas? É provável que deixassem o animal correr. Meu principal credor é, infelizmente, meu pior inimigo, um canalha, Sam Brewer, a quem já tive de chicotear em Newmarket Heath. Acredita que ele se preocuparia em me salvar? Bem, Sr. Robert, concluiu Holmes, levantando-se. O caso deve ser levado à polícia. Era meu dever esclarecer os fatos e aqui saio de cena. Quanto à moralidade ou decência de sua conduta, não cabe a mim o julgamento. Já é quase meia-noite, Watson, e acho que devemos voltar para nossa humilde residência. É do conhecimento de todos que esse episódio singular terminou de modo mais feliz do que Sir Robert merecia. O príncipe de Shoscombe realmente venceu o derby e seu proprietário recebeu 80 mil libras em apostas. Os credores esperaram até a corrida acabar e receberam tudo o que lhes era devido. Ainda sobrou bastante para Sir Robert ficar em situação bem confortável. Tanto a polícia quanto a promotoria assumiram uma postura branda, e a não ser por uma modesta repreensão por demorarem em notificar a morte da irmã, o feliz proprietário do príncipe escapou ileso desse estranho episódio, depois de uma carreira que sobreviveu aos momentos difíceis e terminou em honrada velhice.